Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula prática. Dessa vez vamos falar um pouco sobre tijolo, solo, cimento, os processos de fabricação e requisitos, ok? Todos os conceitos aqui de acordo com as normas NBR 8491 e 10.833, tá certo? Lembrando que toda a ficha de aula prática, para vocês acompanharem da forma mais adequada a nossa aula, está presente, tá lá no site do LEDMA, ok? Então, no endereço do LEDMA, vocês vão ter acesso a esta ficha de aula prática e vocês vão poder fazer todo o acompanhamento dos itens que nós iremos abordar aqui hoje, tá certo? Então, visitem o nosso site, o www.ledmaufca.com.br e baixem as fichas de aula prática de vocês, tá certo? Vamos iniciar nossa aula prática falando um pouco da história desse material, também conhecido como bloco ecológico, tá certo? Por quê? Por não utilizar a sinterização, a queima, para poder chegar no produto final. A queima que é responsável por um consumo de combustível fóssil muito grande, fazendo com que haja uma grande geração de CO2, além de consumo de energia elétrica em alguns processos também, tá certo? Então, esse tijolo, ou bloco, a gente vai ver a diferença entre bloco e tijolo, ele também é um tijolo mais sustentável, tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre o histórico de utilização de material, como ele surgiu e como é que tem sido utilizado nos últimos anos, tá certo? Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, hoje vamos falar da tijolo, solo, cimento, requisitos e fabricação, com as normas NBR 8491 e 10.833, ok? A origem desse material, pelo menos a origem conhecida, se deu em 1917 na Áustria, na cidade de Salzburg. Começaram a produzir os primeiros tijolos para a alvenaria, tá certo? Em 1932, nós tivemos a primeira grande obra, a pavimentação de 17 mil metros quadrados na cidade de Jonesville, na Carolina do Sul, dos Estados Unidos. Tá? Em 1944, a STM é a BNT americana, a ASTO cuida mais, de forma mais direcionada para questões associadas a rodovias e pavimentação, e a PCA, que seria a equivalente à BCP americana, Associação do Cimento, viram que o crescente uso desse material, durante esses 30 anos desde a sua origem, e resolveram normalizar ensaios e processos de fabricação. Então, foi a primeira norma, foram as primeiras normas e diretrizes associadas a esse tipo de material. Nós temos uma imagem de um pedaço dessa pavimentação feita na Carolina do Sul, que permanece hoje para apenas uma visitação histórica. Ok? Em 1936, isso chegou no Brasil. Então, observe que em 1944, já tinha norma, em 1932 começou a ser utilizado nos Estados Unidos. 4 anos depois, apenas, chegou no Brasil. Então, a BCP começou a fomentar o uso e as pesquisas. Então, começou a desenvolver pesquisas em várias instituições de pesquisa que já existiam no Brasil na época, e as coisas começaram a se desenvolver. Em 1941, nós tivemos a pavimentação do aeroporto de Petrolina, em Pernambuco. Foi feita com esse tipo de material. Nós não temos imagens porque já foi totalmente substituído, a gente não conseguiu nenhum tipo de imagem. Em 1945, foi construída uma casa de bombas de 42 metros quadrados para abastecer as obras do aeroporto de Santarém. Então, uma casa de bombas, para abastecer a obra, algo temporário, uma obra temporária lá no Pará. Um ano depois, em 1946, nós tivemos aí o registro da fabricação, da produção de casas com paredes monolíticas de solo cimento. Aí não eram blocos de tijolos, eram paredes monolíticas, no Vale Florido, em Petrópolis. E em 1950, nós tivemos a grande obra brasileira envolvendo solo cimento, que foi o Hospital Adriano Jorge,
em Manaus, né, com 10.800 metros quadrados de paredes monolíticas, que existe até hoje, tá certo? Então, que é a imagem do hospital, né, de uma parte do hospital, o Hospital Adriano Jorge. Então, em 1950, utilizou essa tecnologia de solo cimento. Então, veja que foi um material utilizado bastante, né? Isso aí são as principais. É claro que nós temos várias outras obras menores que também utilizaram esse tipo de material, tá certo? Então, uma definição que vocês vão ver logo no início da aula prática é a distinção entre tijolo e bloco vazado, tá? Nós costumamos dizer tijolo ou bloco de forma indistinta, não é isso? Mas, na verdade, existe diferença, né? O tijolo é aquele material, aquele elemento que tem um volume preenchido igual ou superior a 85% do seu volume aparente. Então, observe que do volume aparente, apenas esse pedacinho aqui não está preenchido, né? Então, aqui tem mais de 85%, então ele é um tijolo. Já o bloco, né, o bloco vazado, nós temos menos de 85% do volume preenchido. Então, aqui no caso, esses volumes aqui, né, que não estão preenchidos, eles correspondem a mais de 15%. Então, nós temos aí um bloco vazado, tá? Então, a gente vai falar na aula prática dessa distinção entre tijolo e bloco, mas só em uma imagem para poder esclarecer, tá bom? Os componentes da tecnologia solo-cimento, né, que nós vamos trabalhar aqui com o tijolo, mas a tecnologia, vocês viram que tem paredes monolíticas também, é constituída por uma mistura de cimento, água, solo, que são os mais importantes. Não? Então, cimento e o solo são os mais importantes. A água, para dar plasticidade, unir e facilitar o adensamento e fazer com que haja hidratação desse cimento. E alguns aditivos são opcionais para poder melhorar o desempenho e a conformabilidade desse material, ok? Então, vamos para a nossa aula prática. Vamos para lá para poder ver o que é que nós vamos ver nesse primeiro item agora, né? Que nós vamos tratar desses aspectos gerais, componentes, algumas definições, e depois nós voltamos aqui para discutir e apresentar a parte seguinte, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então, depois, né, dessa explanação inicial sobre a importância da utilização dos tijolos e blocos de cimento, um pouco do histórico desse material, eu vou apresentar para vocês os principais componentes, né, algo que possa diferenciar um do outro. Em primeiro lugar, qual é a principal diferença entre os tijolos e blocos solo-cimento? Nós temos o tijolo maciço e o bloco vazado, né? Se nós tivermos um volume superior a 85% do material preenchido por massa, né? Por massa solo-cimento, nós chamamos de tijolo solo-cimento. Se for inferior a 85%, nós chamamos de bloco vazado, né, no caso. Então, só para você ter uma ideia, isso aqui é um tijolo solo-cimento, ok? Então, isso é um tijolo. Observe que nós pensarmos aqui no volume como um prisma, mais de 85% desse volume é ocupado por material. Só temos uma região central aqui que é vazada, ok? Então, aqui é um tijolo solo-cimento, ok? Nesses outros casos aqui, ó, nós temos blocos vazados solo-cimento, porque observe que o volume é inferior a 85% do volume que circunscreve essas peças, ok? Então, tijolo, e esses aqui são exemplos de blocos. Nós vamos produzir tijolos, ok? Então, só para exemplificar. Então, o primeiro exemplo, primeiro conceito aí seria esse. Tá certo? Com relação aos materiais, o que é o tijolo solo-cimento, né? Ou o bloco solo-cimento? É um material, obviamente, composto por esses dois grandes materiais. Então, o primeiro grande componente seria aqui o nosso cimento. É o mesmo cimento utilizado na construção civil, cimento Portland, tá certo? Pode ter de qualquer tipo, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, não faz nenhum tipo de diferença com relação a esse tipo de aplicação, ok? Então, esse daqui seria o nosso cimento, né? Precisamos de água, evidentemente, né, para poder chegar numa plasticidade adequada e, ao mesmo tempo, termos água, essa água presente para hidratar o cimento que vai ser utilizado, ok? Às vezes podemos utilizar alguns aditivos e nós temos, evidentemente, o solo, né? Então, quando nós extraímos o solo lá na natureza, né, na jazida,
preferencialmente no momento, né, sem chuva, para não estar acumulando, esse solo ele vem com partículas de diversas granulometrias. Então, o primeiro passo para utilizar essa argila com matéria-prima, com tijolo, a fabricação do tijolo solo-cimento, seria passar esse material nesta peneira de abertura de malha 4.8, 4.75 milímetros. Porque lembrando que é essa peneira que diferencia os agregados graúdos dos agregados miúdos. Então nós temos que ter aí argila com grãos, né, abaixo de 4.75 para que seja utilizado. E por que isso? Né? Olha só, pessoal, quando nós separamos, olha só, nós separamos aqui as frações. Uma argila, uma amostra de argila que nós pegamos, nós separamos aqui as frações. Observe que aqui a granulometria está adequada. Olha só, é essa granulometria aqui que nós deveremos utilizar, ok? Vai nos dar boa plasticidade, uma maior facilidade de conformar esses tijolos. Esse material é um material que fica retido nesta peneira. Observe que nós temos, né, pedregulhos e partículas bastante grandes aqui. Olha, imagine, nós vamos produzir tijolos iguais a esse. Ok? Imagine se você tem no interior desta massa partículas desse tamanho, né? Observe que isso iria impossibilitar a adequada moldagem, né? Você não conseguiria prensar de forma adequada esse material e, obviamente, a resistência mecânica seria bastante comprometida. Tá certo? Então é muito importante que, num primeiro momento, esse material seja peneirado aí nessa abertura de malha 4.75. Além disso, nós temos ainda alguns critérios que devem ser obedecidos com relação ao solo, tá certo? Por exemplo, 100% passar na malha 4.8, é isso que está aí no item 2.4, solo, da parte da apostila de vocês. A porcentagem passante na peneira 0,075, né, que seria uma peneira de abertura de malha bem menorzinha, né, é de 10% a 50%. O teor de areia nessa argila é de, no máximo, tem que ser superior a 50%, porque a argila que vai dar, né, sustentação mecânica, né, a argila tem uma grande resistência, ok? Perdão, a sílica, né, o quartzo tem uma grande resistência. Então nós temos aí a areia, tem que estar presente em no mínimo 50%, tá certo? O teor de silt mais argila tem que ser de 25% a 45%. Não podemos ter impurezas orgânicas. O limite de liquidez tem que ser inferior a 45%, o limite de plasticidade inferior a 27% e, consequentemente, o índice de plasticidade inferior a 18%. Né? A retração linear não pode superar os 20 milímetros. O que seria a retração linear? É moldar uma amostra de 1 metro desse material e depois de 24 horas não pode retrair menos de 20 milímetros. Ok? Pessoal, vamos retomar aqui, né, agora que vocês viram tudo a parte de histórico, as características, os componentes gerais, diferenças entre um tijolo e um bloco, viram quais são as exigências, né, que o cimento e que o solo devem ter para poderem ser utilizados aí para a produção dos tijolos solo-cimento, tá certo? Vamos ver agora, vamos voltar para o lado da produção, né? Agora chegou a hora de produzir os nossos tijolos. Nós temos diversas etapas, né, na produção. Claro que o ideal é que essa extração do solo ocorra numa época em que não esteja chovendo, né? Então, o primeiro passo é escolher o ponto de retirada, ver se aquele solo atende aquelas características que vocês viram, né, na parte aí que acabamos de falar. Retirar esse solo, começar a retirar o solo dessa jazida, transportar, fazer toda aquela preparação de, né, questão de granulometria, peneirar para ter garantia que tudo vai estar abaixo de 4,75, ver a questão da dosagem, que vai variar em função da composição desse solo, fazer o amassamento e a mistura, moldar e depois fazer a cura, fazer a estocagem, transportar o solo para a utilização na obra. Então, nós temos várias etapas, né, para a nossa utilização, tá certo? Nós vamos falar de alguns aspectos associados à mistura, tá certo? Para que vocês possam lembrar, quando nós formos analisar daqui a pouco a produção dos tijolos, vocês vão ver se tudo que nós estamos falando aqui se aconteceu, ok? Então, vamos
Vamos voltar, vou mostrar uns slides aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Conforme nós falamos, nós temos todo um processo, né, todos os itens aí que eu abordei agora há pouco, e essa tecnologia, essa metodologia de produção foi desenvolvida por 3 centros de pesquisa em conjunto no Brasil. O CEPED, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui localizado em Camaçari, no estado da Bahia, que é um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Né? O IPT, né, que era muito semelhante ao CEPED, né? Só que o IPT acabou crescendo, o CEPED acabou reduzindo com o passar dos anos, e a Associação Brasileira de Cimento Portland, que vocês lembram que fomentou várias pesquisas no primeiro momento. Né? Então, toda essa metodologia que eu apresentei para vocês, que está exposta aí nessa figura, foi desenvolvida em conjunto por essas 3 instituições. Ok? Então, vamos falar um pouquinho da mistura. Né? Então, selecionamos, vimos ali tudo certinho como é que seria contar os tipos de materiais. O ideal é que a mistura seja mecânica numa escala industrial. Na aula prática, nós vamos fazer uma mistura manual por questões didáticas e até por questões de volume de material. Ok? Para facilitar até o entendimento de vocês. Mas numa escala industrial, obviamente, isso vai acontecer de forma mecânica. Adicionar solo ao cimento, vocês vão observar daqui a pouco, você vai colocar o cimento, adicionar o solo já deve estar destorrado, peneirado, e homogeneizar essa mistura entre solo e cimento até que elas atinjam uma coloração mais uniforme, certo? Inserir água por aspersão. Vocês vão observar que nós não colocamos água como colocamos no concreto, na argamassa, né, colocando ali aquela quantidade, despejando e misturando, porque isso faz com que haja surgimento de grumos, isso não é desejável para esse tipo de material. Então, colocar a água por aspersão, até que nós consigamos atingir a umidade ideal desse material, ok? A faixa de dosagem que foi prevista por esse instituto de pesquisa variou de 1:7 a 1:14, ok? Então, de 1:7 a 1:14. Nós vamos utilizar aqui 1:7, até por ser mais rápido. Né? Então, 1 parte de cimento para 7 partes de solo em volume, ok? Essa foi a faixa estipulada aí pelos centros de pesquisas que desenvolveram essas tecnologias. Uma coisa que é muito importante, nós não sabemos qual é a umidade ótima de compactação para aquele solo, para aquele cimento, para aquele dia, para aquela temperatura que vai ser utilizada, tá certo? Então, nós vamos colocando a água e vamos fazer uma análise táctil-visual, que foi desenvolvida no CEPED, aqui no estado da Bahia, em Camaçari, em 1999, para verificar se a umidade ótima de compactação foi atingida. Tá? E como é essa análise táctil-visual desenvolvida em metodologia proposta pelo CEPED? Tá? As 2 imagens esclarecem bastante. Nós temos que estabelecer que a umidade não é nem inferior à mínima, nem superior à máxima necessária. Ok? Então, para que ela não seja inferior à mínima, né, a gente vai ter que garantir que, pegando um punhado dessa mistura já umedecida e pressionando contra os dedos, ficarão as marcas dos nossos dedos. Ok? Se isso acontecer, significa que a umidade está superior à mínima necessária. Porque se estiver muito seco, isso não vai acontecer. Você vai apertar e não vai ficar seu dedo, né? A marca não vai ser feita porque a mistura não vai ter plasticidade, não vai ter liga suficiente para isso. Tá? Esse é um lado. E para verificarmos se nós não temos umidade demais, nós devemos soltar esse mesmo punhado a uma altura de aproximadamente 1 metro e verificar em queda livre se, ao atingir a superfície, se esse bolo, né, vai se dispersar. Se tiver muito úmido, ele vai cair e vai manter íntegro. Ok? Imagine uma massa de solo, de argila, com muita umidade. Né? Você vai soltar, ela não vai espalhar, ela vai bater como um bolo e vai ficar todo mundo juntinho ali, né? Todas as partículas juntas. Então, isso não pode acontecer, tá certo? Então, por um lado, tem que ficar os dedos na mão e soltando 1 metro, esse bolo, quando bater no chão, ou no chão, na superfície, ele tem que se dispersar, tem que separar as partículas, tá certo? Então, esses são os 2 critérios para a determinação da umidade ótima, que é uma determinação que é uma verificação muito importante para esse tipo de produção, né? Mas que umidade ótima é isso? É essa. É importante que a gente saiba qual é. E nós vamos mostrar também 3 métodos de determinação da umidade ótima, porque se nós formos repetir esse processo em seguida, a gente não vai precisar ficar fazendo esse teste continuamente. Vamos falar do método da secagem em estufa, que é muito interessante, mas ele fica um tanto limitado
para laboratórios, né? Porque em campo dificilmente você vai ter possibilidade de ter uma estufa. Temos um umidímetro tipo speed e o aquecimento ao fogo. Então aqui estufa, né? Aqui é o speed, né? O equipamento, o umidímetro. E aqui nós temos o método de aquecimento ao fogo. Esses dois já são mais comuns em campo. Nós vamos mostrar, né? Efetivamente a realização desses é que esse daqui é muito simples, né? É pegar um pouco do material umedecido, pesar, determinar a massa úmida, colocar na estufa, depois de um tempo pesa novamente a massa seca. Então a umidade, a massa úmida, menos massa seca, dividido por massa seca. Então não tem nenhuma dificuldade para determinar por estufa. A dificuldade é ter o equipamento, né? Então nós vamos dar uma ênfase maior para essas duas possibilidades que ocorrem em campo, ok? Então vamos voltar lá para a aula prática. Vamos mostrar o método de mistura, verificação do item, né, que chega até a consistência, e depois nós retornamos aqui para poder falar um pouquinho da interpretação do resultado do speed test. Tá certo? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Para a produção do tijolo solo cimento, propriamente dito, né, depois de todas essas observações iniciais, não existe um método de dosagem. Né? Os vários estudos aí que foram desenvolvidos pelo CEPED, pelo pessoal do IPT, né, e outros centros de pesquisa, propuseram uma faixa que variava de 1:7 a 1:14 a proporção volumétrica entre cimento e solo. Ok? No entanto, como é que nós vamos definir isso? A própria norma, a NBR 8491, que trata de tijolo, solo, cimento, requisitos, diz: deve-se escolher o traço que, dentro desta faixa, de 1:7 a 1:14, apresente a menor quantidade de cimento, atendendo aos requisitos de resistência à absorção, conforme norma a BNT 8491. Ok? Então, nós vamos utilizar uma proporção de 1:7, tá certo? Vamos fazer o teste com essa proporção. Aqui nós já temos, né, uma parte em volume de cimento, ok? Vamos utilizar esse molde aqui de aproximadamente 1 litro como padrão, ok? Eu vou colocar ela aqui. Pedir ao nosso pesquisador Igor que, né, colete. Olha, agora sempre importante sempre manter fixo e soltar mais ou menos de uma mesma altura, tá? Não pega, não segura, não coloca em posição nenhuma. Coloca aqui fixo e vai enchendo, ok? 7 vezes. Ele pode rasar ele com a régua, né, e tirar o excedente com um pincel, né, que cai das laterais. Primeira parte. Parte de cimento, 7 partes de solo. Agora, com auxílio, né, de 2 colheres de pedreiro, né, e vamos misturar, né, os dois, para termos uma coloração homogênea. Certo? Já está a coloração homogênea. Observe que qual é a primeira ideia, né, que nós temos para colocar a quantidade de água. E qual é a quantidade de água que nós devemos colocar? Não sabemos. A quantidade de água deve ser necessária para que tenhamos a plasticidade adequada.
para a conformação. Ok? É claro, até pelo ato nosso da construção civil, a primeira ideia que nós temos é de fazer um espaço aqui nesse e colocarmos a água. Mas observe que para esse tipo de material isso não vai funcionar bem, tá certo? Eu vou colocar aqui, olha só, vou colocar aqui um pouco no canto, só para vocês visualizarem. Consegue pegar aqui, Tiago? Uhum. Então eu vou colocar aqui, olha só, se nós colocarmos água dessa forma que nós estávamos pensando, olha só, tenta misturar esse pouquinho aí separado do resto. Um pouquinho mais material, tá só água. E aí? Dá para misturar? Complicado, né? Então observem que são formados grumos, tá certo? E esse material não é adequado para a produção do solo de cimento. Então não dá para colocar água dessa forma, ok? Então nós vamos eu vou tirar aqui esse material, no canto assim isolado, ok? Porque não dá para fazer assim. Então como é que nós iremos misturar? Nós teremos que fazer por meio de aspersão. Num processo industrial, isso se dá em grandes tambores que rodam, né? E aí nós temos um sistema tipo, semelhante a sprinkler, né? de combate a incêndio. E aí vai caindo a água, né? E vai umidificando, tá certo? Então, temos aqui, para nos dar um suporte, nosso pesquisador Gessival. E nós vamos aqui, à medida que nós vamos colocando, vocês vão misturando, tá certo? Então, já está mais ou menos na umidade ideal. Observe como é que a gente determina se está na umidade ideal, tá certo? Pega uma quantidade de material, né, assim, um punhado, tá? Comprime. Se ao abrir nós temos que ter as marcas dos nossos dedos, olha só, as marcas dos nossos dedos, ok? Isso aqui nos vai dar uma ideia de que nós estamos acima da plasticidade mínima, ok? E o segundo teste é feito lançando esse material, esse mesmo material que eu fiz no ensaio aqui, de uma altura de aproximadamente 1 metro, ok? Eu vou lançar e ao cair, ele não pode cair como um bolo. Ele tem que se espatifar, como aconteceu aí. Porque se cair, né, tudo junto, de forma aglomerada, significa que a massa está muito úmida. Ok? Então, são as duas. Dessa forma, nós conseguimos observar os dois extremos. Então, como foi aprovado nos dois, quer dizer, aqui vou fechar a mão. Vemos a marca dos meus dedos, né? E ao lançar de uma altura de 1 metro aproximadamente, ele se desaglomerou, significa que nós estamos aqui numa umidade próxima da ideal. Agora, que umidade é essa? Não sabemos. Nós não sabemos. E por isso agora nós teremos que determinar essa umidade para quando formos fazer outras misturas com esses materiais, nós não precisarmos ficar tanto tempo, assim já sabemos a quantidade exata de água que precisa ser colocada. Ok? Depois da verificação dessa umidade ótima, ou em paralelo, nós podemos já fazer a moldagem, a prensagem dos nossos tijolos
só o cimento. Ok? Então, existem 3 métodos. O primeiro método é o método mais simples, né? Mas não é possível ser feito em campo. É o que? Você pega um pouco desse material, né? Coloca numa cápsula, ok? Não precisa muito, tá certo? Coloca numa cápsula, pesa, né? Claro, tem que pesar antes o recipiente para poder ter, né, para poder depois abater do valor total. Depois você pesa aqui massa úmida. Coloca numa estufa durante 24 horas, amanhã vai lá, pesa, determina a massa seca. E a umidade, né, dessa mistura vai ser massa úmida menos massa seca, dividido por massa seca. Ok? E aí a gente vai ter o teor de umidade aqui dessa amostra, porque massa úmida menos massa seca é massa de água. Né? Massa de água sobre massa seca representa aí o teor de água da mistura. Tá certo? Então nós não vamos determinar dessa forma, porque demoraria bastante para fazer, e o método que eu acredito que todos conseguem entender de forma muito fácil. O método primeiro que nós vamos fazer aqui é o método do speed, um método muito utilizado no campo, né, em obras de barragem, em obras de estradas, rodovias, né, onde você não tem tanto acesso, tá certo? Aos materiais, a laboratórios, etc. Então é um método relativamente rápido, né, por isso o nome speed do equipamento. Tá? Esse daqui é o nosso equipamento, nós vamos utilizá-lo. Primeira coisa é pegar uma pequena amostra de material, que pode ser 5, 10 ou 20 gramas. Então, essa daqui é uma balança, olha só, é uma balança de precisão do tipo Orives, né? Que nosso pesquisador Igor vai pesar, né, 20 gramas aqui do nosso material. Então, à medida que você vai colocando, você vai vendo que o ponteiro aqui vai mudando até chegar no marcador 20 ali. Ok? Então, pode colocar aos poucos, que você vai ver que, né, rapidamente nós chegamos a 20 gramas no material. Ok? Então chegamos aqui em 20 gramas, ok? Dá pra ver, Tiago? Dá pra ver aqui uma marcação de 20? Sim. Vou tentar virar aqui um pouquinho para ver se fica melhor. Ok? Então 20 gramas aqui do material. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso equipamento, olha só, tem um manômetro aqui, né? Que registra a pressão. Certo? Vamos abrir aqui o nosso equipamento. Ok? De forma bastante cuidadosa, vamos colocar o material que nós acabamos de pesar aqui dentro, tá certo? Com bastante cuidado para não ter perda de material, né? Foi colocado aqui dentro, ok? Então, o material está aqui. Vamos adicionar aqui ao equipamento, né, a essa garrafa, uma cápsula de carbureto e 3 bolinhas cerâmicas. Cápsula de carbureto, né, para quem é no campo, está acostumado, carbureto é muito utilizado para amadurecer fruta, né? Exatamente porque tem uma capacidade de reter água. Ok? Amadurece a fruta mais rápido. Bananas, por exemplo, são muito amadurecidas com carbureto. Só que como essa é a função do carbureto aqui? Nós vamos colocar essa cápsula, vamos colocar essas bolinhas e vamos agitar. Então as bolinhas cerâmicas vão quebrar essa cápsula de carbureto que tem aqui, tá? Que é uma parede de vidro muito fina. Ok? E essa reação do carbureto com a água que está aqui dentro gera um gás. E esse gás tem uma pressão, e essa pressão vai ser captada pelo manômetro. Então, quanto mais água nós temos aqui, mais gás gera, mais pressão gera, e nós conseguimos fazer essa correlação.
Ok? Então essa é a metodologia de utilização do speed. Então eu vou colocar aqui, né, primeiro as bolinhas para não quebrar antes do carbureto, colocar aqui de forma bem cuidadosa a cápsula. Ela é bastante sensível, tá? Vamos fechar aqui o equipamento, tá certo? Fechamos aqui o primeiro lado. Fechamos aqui o segundo, ok? Olha só, o manômetro aqui está em zero. Todo mundo está vendo aqui o manômetro em zero. Ok? Então, Igor, quando você agitar, como se fosse um shake, tá certo? Com força, pega aquelas bolinhas que ficam batendo ali, quebra e tem frasco, tá certo? E aí você vai começar também a ver que aquece um pouquinho, porque essa reação do carbureto com água é isotérmica. Não é nada que incomode, que queime a mão, não. Você vai começar a ver que aquece um pouquinho. E aí você vai observar que esse manômetro vai começar a aumentar. Então você vai começar a olhar e ver quando ele vai chegar lá no valor máximo. E aí rapidamente você nos informa e depois essa pressão cai. Tá certo? Como também você nos informa, tenta mostrar lá para a câmera para ver se o Thiago consegue pegar esse valor. Tá certo? Então, pode agitar com força, não se preocupe. Pode agitar com bastante força. Você vai observar, ó, começou a subir, quebrou, começou a subir, tá vendo aí? Olha só, mostra lá para o Thiago a pressão subindo. Ok? Olha só, a pressão vai subindo. Vamos verificar em kp centímetros quadrados, ok? Parou. Está sentindo o cheiro de carbureto, né? 1,6 aproximadamente, não é isso? Então todos estão vendo aí 1,6? Na faixa preta aí, tá certo? Agora vai começar a cair, porque aí o gás vai sendo liberado, e aí 1,6, né? Foi o valor máximo. Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Olha só, lá na tabela 1 do material de vocês, quanto foi a massa que você colocou? Esquentou um pouquinho? Esquentou, né? Qual foi a massa que você utilizou? 20 gramas. Olha só, 20 gramas de material na tabela 1. Qual foi a pressão que nós lemos? 1,6. Então, se nós juntamos aí a tabela 1, 20 gramas com 1,6, nós vamos chegar aqui em um determinado valor. Qual é a umidade? 10%. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Vocês viram, né, a determinação da umidade ótima e viram a questão da utilização da estufa, que nós obviamente não fizemos, né, por questões de tempo, e viram a questão da utilização do umidímetro tipo Speed. Vocês viram lá que nós pegamos uma massa de 20 gramas, né, e a leitura no manômetro foi de 1,6 kp por centímetro quadrado. Ok? Então, fazendo uma ligação aqui nessa tabela que está disponível na tabela 1 aí do material de vocês, a gente vai chegar a uma umidade de 10%. Agora, muito cuidado com esse valor de 10%. Por quê? Esse 10% é a quantidade de água em relação à massa úmida. Ok? É a quantidade de água em relação à massa úmida, porque o Speed tem uma capacidade de estimar a quantidade de água que tem naquela massa ali, né, em função da geração do gás, aquela questão da reação do carbureto, que nós explicamos lá na aula prática, ok? Só que não é esse valor que nos interessa, porque a umidade para nós, a determinação da umidade para nós, é a quantidade de água em relação à massa seca, ok? Então, muito cuidado, porque esse resultado do Speed ele não está pronto para uso. Então, com esse valor de 10% que nós determinamos aqui, que é em relação à massa úmida, nós utilizamos esta equação para determinar a umidade em relação à massa seca, ok? Então, seria, né, a umidade em relação à massa úmida, 100 menos umidade em relação à massa úmida, vezes 100 para poder dar aí em porcentagem. É isso? Então, utilizando aí nessa fórmula, né, você vai ficar 10 dividido por 90, né, vezes 100. Então, vocês vão chegar lá num valor de 11,1%. Então, veja, não é 10% a umidade ótima, é 11,1%, tá? E é esse valor que nós devemos ter em mente, porque agora nós vamos fazer a determinação da umidade ótima, né, por um terceiro método, né, que é o método da queima, né? E vocês vão observar que os valores são relativamente próximos a esses aí,
tá bom? Então, só para deixar claro aqui como é que nós determinamos a umidade, o teor de umidade ótimo por meio do SPID. Então, determinamos primeiro aqui em relação à massa úmida e utilizamos essa equação para poder levarmos para a massa seca, tá bom? Então, vamos voltar lá para determinar mais né, mostrar mais um método de determinação de umidade ótima, depois a gente retorna aqui novamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, vocês viram como é possível determinar a umidade dessa amostra, né, a partir do método de secagem em estufa, né, e a partir do método do SPID, ok? Então, agora, nós vamos verificar, né, como é que nós conseguimos obter a umidade pelo método do aquecimento ao fogo, ok? Então, um método relativamente simples, né, vocês vão observar. Primeira coisa, né, pegar uma cápsulazinha, vamos ver na balança aí, vamos ver até que nós teríamos aqui na... Então, 15,2 seria aí o nosso valor, né, de massa do recipiente. Então, agora vai colocar um pouco de material, tá certo? Vai pesar. setenta e sete. Então, 77 gramas de material, descontados aqueles 15,2, nós vamos ter, então, 61,8, é isso? 61,8, ok? Então, agora você vai colocar esse material aqui, tá certo? Coloca um pouco de álcool, joga aqui o fósforo e tentar cozinhar aí essa amostra até ela ficar, tá certo? Seca. Colocado aí. Então, temos aí o fogo. Mistura mais um pouco, né, para poder aliviar um pouco do calor, e às vezes fica um pouquinho ainda no fundo, mas o próprio calor da mistura já é suficiente para poder eliminar essa água aí que ficou.
Ok? Então, depois disso, né, o ideal, né, então deixaria, né, a amostra parada um pouco, né, durante alguns minutos, até que ela atingisse a constância de massa, ok? Então, vamos medir já, não tem problema, a gente vai ter uma... 70. 70, exatamente 70. Então 70, mas nós temos aqui 15,2, né? Do porta-amostra aí. Então 70 menos 15,2 deve dar 54,8, é isso? 54,8. Veja por favor para mim, quanto é que dá isso aí? 61,8, que é a massa úmida, menos 54,8, dá 7, né? Dividido por 54,8. Em porcentagem, multiplicando por 100? 12,8. 12,8%. Então observe que é um valor relativamente próximo, pode ligar, é um valor relativamente próximo do que nós tínhamos observado antes, né? Pelo método SPEED. Ok? Então, vejam que, observe, vocês agora aprenderam aí 3 métodos de determinar a umidade, não só desse material, mas de qualquer outro tipo de material. Tá certo? Então, pessoal, vamos voltando aqui. Veja só, determinamos, né, fizemos a mistura, fizemos toda a dosagem, determinamos a umidade ótima, vocês viram aí como é que determina por 3 métodos diferentes, ok? E agora chegou a grande hora da moldagem, né? Moldar os nossos tijolos. Antes de nós moldarmos, propriamente dito, eu resolvi parar aqui um pouquinho para contar para vocês a história dessa prensa que nós vamos utilizar, que é uma prensa ecológica, modelo Simvaran, ok? Aqui nós temos uma ilustração, né, da prensa, vocês vão observar que é bem parecida com essa aqui, tá? Com essa ilustração aqui, vão ver que é bem próximo, tá bom? Essa prensa, ela tem esse nome, né, Simvaran, porque ela foi desenvolvida em 1950 por um engenheiro chileno chamado Raul Ramírez. E ele trabalhava num centro de pesquisa Simva, lá em Bogotá, na Colômbia. Tá? Então, veja que o nome da prensa para a produção desses tijolos é Simva, que vem do centro de pesquisa que ele trabalhava, e Ram, que seria aí as iniciais, as primeiras letras de Ramírez. Né? Então, essa prensa foi conhecida no mundo inteiro, né? E várias pesquisas foram desenvolvidas em todo o mundo com esse tipo de material. Tá certo? A partir da década de 70 do século passado, começaram a surgir diversas variações da Simvaran automatizadas, porque vocês vão observar, né, com o equipamento que nós vamos trabalhar, que essa prensa manual, ela só tem capacidade de produzir 3 tijolos por vez, a produtividade é muito baixa, né? Então, com a máquina manual, além de você produzir uma quantidade muito maior de tijolos simultaneamente, permite uma compactação mais adequada, né? Já que de forma manual nós somos limitados à força humana, né? E o equipamento
automatizado vai permitir, então, uma força de prensagem bastante superior, né? Essas novas máquinas criadas, né, hidráulicas e pneumáticas, tá bom? Então, vamos lá agora para a conformação, para nós vermos efetivamente como é que nós chegamos até os nossos tijolos ecológicos, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois que nós já fizemos toda a mistura, já determinamos aí a umidade ótima, né, que nós temos aqui no nosso material, nós vamos agora encher, né, a nossa prensa para produzir os tijolos, ok? Então, ele vai enchendo aí. Se vocês observarem aí no item 3.3 de vocês, moldagem, né? Tem uma ilustração dessa prensa aí que nós estamos trabalhando, né? A modelo Simvaran, né? Produzido, né? Que leva, né? A prensa que leva aí o nome do pesquisador que a inventou, tá certo? Então, vai ser utilizada para a produção dos tijolos solo-cimento. Pode colocar assim, não se preocupe, porque o material que cair, ele é completamente reaproveitado, tá? A gente não pode ter falhas, porque senão a gente vai ter um material, né, com volume lá no canto, ó. Okay? Então aí corretamente espalhado, né, toda a superfície do molde completamente preenchido, tem um cantinho ali, ó. Está precisando de um pouco, principalmente as quinas, é muito importante, porque é interessante que as arestas sejam vivas, né? Já que estamos falando de um tijolo. Então, é importante para o assentamento isso. Então, o material, né, o molde foi preenchido. Então, podemos fechar Esse material que caiu, ele é completamente reaproveitado, tá certo? Ele volta para o processo de mistura. Então, ó, o nosso pesquisador aqui, Gessivaldo, colocou um braço de alavanca para poder facilitar, né, o trabalho dele. Então, ele vai com o próprio esforço, sempre sem pendurar, nem nada do tipo. Descer o máximo que ele puder, ok? Pode apoiar aqui também, ó, fazer o braço de alavanca aqui, ok? Ok, pronto. Então, ele já desceu aí o máximo que podia, vai destravar. Vamos abrir a nossa prensa manual. Essa é uma prensa pequena, apenas para 3 tijolos de forma manual, mas existem prensas para uma quantidade maior de tijolos, não é isso? Para uma quantidade maior de tijolos e pode ser também automática. De forma bem devagar, bem leve, tá certo? De forma bem tranquila. Vamos tirando aí o material. Que foi conformado. Olha só, nós temos aí os nossos 3 tijolos que foram gerados. Ok? Então, dá um tempinho aí. Vamos tirar aqui os nossos tijolos, com bastante calma.
temos aqui 3 tijolos que podem ser, né, utilizados, ok? Esses tijolos, né, aí no item, na apostila de vocês, no 3.4, nós falamos um pouquinho sobre a cura, né? Então depois de 6, ele vai ficar aqui durante 6 horas, né, no local protegido, abrigado de chuva e de sol, tá certo? Durante as 6 primeiras horas ele fica aqui. Depois ele passa durante 7 dias, né, para um outro pátio de cura, e aí periodicamente ele vai precisar ser, né, umedecido, ok? Então, para que a cura seja completa. Vamos lembrar que esses blocos têm cimento, né? Então ele vai precisar de água constantemente, tá? Temos que curar, então de tempos em tempos temos que fazer isso aqui, ok? Então depois de um tempo, né, os tijolos vão ficar, olha só esse aqui, curado, já depois de algum tempo de fabricação, ok? É um material com boa resistência, tá certo? Então nós vamos, né, utilizar alguns materiais, dá para ver aqui vários. Claro que a espessura dos tijolos que são produzidos depende muito da força do operador ali, né, na prensagem. Então observe esses 2 blocos, 2 tijolos foram produzidos em momentos diferentes, olha só a diferença de espessura, né? E o volume inicial era basicamente o mesmo. Então a gente observa aqui, né, então, nosso o Gessivaldo aqui foi bem, pensou aqui de forma semelhante ao outro bloco que nós tínhamos, ok? Então depois desses 7 dias de cura, esse bloco ele vai ser ensaiado, tá certo? Mecanicamente, e a resistência à compressão de todo um lote não pode ser, em média, né, inferior a 2 megapascal, tá? De forma individual, esse limite é 1,7 megapascal. Okay? Então nós vamos levar esse tubo de prova para ensaiar. Ele é o mesmo, né, foi feito com os mesmos materiais que esse aqui foi feito, só que a diferença é que esse já foi curado há alguns dias. Então nós vamos ensaiar esse tijolo aqui, ok? Para vermos a resistência e ver se ele se adequaria ao preconizado pela norma. Voltamos, pessoal. Viram lá como é que molda, né? Faz o molde aí, a moldagem desses tijolos. Vejam que não é nada muito complicado, eles ficaram lá, né? Bom nível, todo bonitinho. Então, depois que esses tijolos são produzidos, nós temos que lembrar que eles devem ser curados. E como será essa cura, né? Então, durante 6 horas após moldagem, então a partir daquele momento que os tijolos foram colocados ali em cima da mesa, e durante os 7 primeiros dias, eles devem ser umidificados, né, por aspersão, para que a cura seja adequada, né? Lembrem que tem cimento, então ele precisa de água para poder hidratar, senão ele tem problemas, inclusive de retração e de falta de hidratação, assim como uma matriz cimentícia, né? Qualquer. Então ele precisa ser curado principalmente durante as 6 primeiras horas e ao longo dos 7 primeiros dias. Depois desses 7 primeiros dias de forma curada, eles devem ser empilhados à sombra, tá? De forma que haja circulação de ar entre eles e de vez em quando, né, você vai fazer ali uma aspersão também de água ao longo de mais uma semana. Então, quando eles atingirem 14 dias, né, 7 dias ali de uma cura mais intensa, depois empilhados, né, em local coberto e sem incidência de sol, mais 7 dias, nós chegamos a 14 dias de cura. Então, depois de 14 dias, eles vão poder ser utilizados. E os ensaios de avaliação da qualidade desse material devem ser feitos em 14 dias. Obviamente, nós não teríamos 14 dias para aguardar durante a gravação dessas aulas. Então, nós fizemos as análises num período que variou de 24 a 48 horas. Então, vocês vão observar que os valores de absorção, eles serão maiores do que os que são considerados adequados, e a resistência mecânica vai ser menor, né? Por quê? Porque a hidratação ainda não se complementou, o material ainda não foi completamente curado, né? O normal é, com o passar do tempo, essa água vai sendo perdida, vai sendo substituída por produtos hidratados do cimento, a compacidade vai acabar sendo maior, a porosidade diminui ao longo do tempo e, consequentemente, a resistência mecânica aumenta, ok? Então, a gente vai ver esses ensaios. Vamos começar falando do ensaio de absorção. A gente vai observar que a gente pegou lá aquele tijolo, colocamos ele em estufa, no dia seguinte nós tiramos, então não ficou 24 horas, né, como deveria ficar. Então, nós acabamos de produzir os tijolos, nós levamos para poder fazer essa parte que vocês vão ver agora. O material foi seco,
né, em estufa foi pesado, depois ele foi seco em estufa, depois nós retiramos da estufa no dia seguinte, colocamos em água e pesamos a massa seca, colocamos em água para depois fazermos a avaliação. Então nós não fizemos todos os ciclos, né, por fins didáticos, e também não analisamos com 14 dias. Então foi uma análise entre 24 e 48 horas, apenas para que vocês entendam todo o processo, tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar agora como é feito o ensaio de absorção, tá bom? Depois a gente volta aqui para discutir um pouquinho esse resultado. Então, vamos lá. Só alguns dias nós fizemos a produção dos tijolos solo cimento, então eles foram devidamente curados durante os 7 dias que nós fizemos, né? E agora que eles já estão prontos, aqui nós vamos fazer a avaliação da absorção de água e da resistência mecânica. Tá? Então vamos começar fazendo o ensaio de absorção de água. Primeiro determinar as medidas, né, da face, tá? Porque nós vamos precisar desses valores para poder determinarmos a resistência mecânica, né? Que depois de fazer aqui a verificação da massa seca, eles vão ser colocados em água, né, para determinar a absorção. Nós já vamos aproveitar para fazer o ensaio mecânico. 22,8. Todos são, acho que eles são basicamente iguais, porque eles foram prensados na mesma máquina, então acabamos tendo variação praticamente. Não é isso? É praticamente a mesma coisa, né? Foi fez a mesma máquina. Então, comprimento 22,8 e largura? Então, 22,8 vezes 11, 250,8 centímetros quadrados, tá? Então essa é a área, 250,8 centímetros quadrados de todos eles. Vamos determinar agora as massas secas, tá certo? Então aqui, primeira. Então nós temos aqui, olha só, 2.106 gramas, ok? Então o corpo de prova 1, né? Nós estamos fazendo a marcação aqui 1, tá certo? Para que amanhã, né, depois de 24 horas, nós tenhamos aí essa verificação, ok? Esse daqui é o corpo de prova 2. 2.052 gramas. E o nosso corpo de prova 3, 2.096 gramas. Ok? 2.096 gramas. Então, nós temos aí as nossas 3 medidas, tá certo? Vamos colocar em água, né? Amanhã nós vamos determinar a absorção, vamos determinar a massa úmida para determinar a absorção e com esses mesmos corpos de prova vamos fazer o ensaio para verificar as propriedades mecânicas, ok? Só depois de determinar a massa seca, né, nós precisamos colocar em água para determinarmos a massa úmida e amanhã verificar qual foi a absorção desses tijolos, tá certo? Além disso, é importante também que esteja úmido, porque depois de determinar a absorção, nós iremos utilizar esses mesmos corpos de prova para poder verificar a resistência mecânica, né? Então, vamos colocar na água aqui, né? Ainda está tudo pesado, vamos colocar na água com bastante cuidado. Então, os corpos de prova 1, 2 e 3, quando nós determinamos a massa seca, né? Agora há pouco. Ok. Então, nós temos que deixar aí, né, durante um período, né, próximo a 24 horas, para que sature completamente. E aí nós retornamos para poder fazer essa medida, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, retornando aqui, vamos verificar agora, né, qual é a nossa massa úmida dos nossos corpos de prova que nós criamos ontem, que produzimos ontem. Então, o primeiro, vamos verificar. Lembrando que a massa seca do primeiro foi 2.106 gramas. Né, 2.106 gramas. Então, o Igor tira ali da água, né, enxuga superficialmente. Ok? Vamos lá. 2.642.
Ok. Pode tirar, pode botar o outro. A massa úmida do segundo. 2.594. E a massa úmida agora do terceiro. 2.652. Nós retornamos rapidamente para a água. Pode colocar na água novamente. Porque esse material ele absorve e perde água com muita facilidade, porque ele tem uma porosidade um pouco maior. Vamos ver qual foram os valores de absorção. Do primeiro, né? Massa úmida do primeiro, 2.642. A massa seca foi 2.106, menos 2.106, dividido pela massa seca, que seria 2.106. Então, nós temos aí 25,4% de absorção, ok? O segundo, 2.594 menos 2.052, né, que foi a massa seca, dividido por 2.052. Isso dá 26,4. 2.000, vamos para o terceiro agora, né? Massa úmida, 2.652 menos 2.096 dividido por 2.096. Então, 26,5. Os valores foram relativamente próximos, né? Então, a média agora, né? O primeiro é já o valor médio. Então, lembra, o primeiro foi 25,4, 26,4 o segundo, 26,5 o terceiro, a média 26,1%, né? A média da absorção dos nossos tijolos produzidos. Olha só o que diz a norma. A amostra ensaiada não deve apresentar média dos valores de absorção maior que 20, e nem valores individuais superiores a 22. Então, observe que os valores que nós obtivemos reprovariam os nossos tijolos para a nossa absorção. A gente absorveria muita água da argamassa de assentamento e revestimento, né? Poderia também ter uma proliferação muito grande de fungos, bactérias, porque essa água poderia ser sugada por capilaridade e nós teríamos alguns problemas, né? Mofo, etc. nessa alvenaria. Então, determinamos agora já a absorção, né? Vocês viram lá a determinação, colocação em estufa, determinação da massa seca, colocação em água, depois determinação da massa úmida e o cálculo, né? Nós determinamos, chegamos num valor médio de 26,1%. Um valor até que não variou muito entre as amostras, né? 26,1%. Lembrando que esse valor foi determinado entre 24 e 48 horas. A norma preconiza uma absorção inferior a 20% aos 14 dias. Tá? Não chegou, estava com 26%, mas nós acreditamos que aos 14 dias ele certamente teria menos de 20%, tá bom? Então, para fim didático, vocês já entenderam o que é que tem que ser feito, não é isso? Então, nós não podemos nem dizer que foi aprovado ou não foi aprovado, porque nós analisamos com menos de 48 horas algo que deve ser analisado em 14, né? Então, mas acho que deu para entender direitinho, né? Vamos para a nossa última parte experimental da aula, falar do ensaio de resistência mecânica, que é tão importante. Lembrando que ele também foi feito entre 24 e 48 horas, tá certo? E fizemos também uma diferença dessa vez. Nós tínhamos lá um tijolo que tinha sido moldado um pouco antes, com a energia de compactação um pouquinho menor, e vocês vão ver que a espessura dele é menor. Se a espessura dele é menor, significa que ele foi mais compactado, né? Porque a prensa é igual, então o volume de material inicialmente na prensa é o mesmo. Então, se ele é menos espesso, né, se ele tem uma espessura menor, significa que ele foi mais compactado. Nós vamos ver como isso tem uma influência significativa no valor de resistência mecânica, né? Que a melhor compactação diminui a porosidade, faz com que as partículas fiquem mais próximas e, consequentemente, nós tenhamos uma maior resistência mecânica. Ok? Vamos voltar lá para o ensaio de resistência mecânica, depois nós voltamos aqui para analisar esses resultados. Tá bom? Pessoal, depois de determinar a absorção, né,
calculamos lá a massa seca, massa úmida, determinamos o valor, colocamos os nossos tijolos em água para que houvesse saturação. Então, depois de algumas horas, quase 24 horas, nós temos aqui os nossos tijolos produzidos saturados. Então, o tijolo 1 está aqui, o 2 e o 3 que nós produzimos. Vamos lembrar, nós já fizemos as medidas aqui do comprimento e da largura. Então, a largura foi 11 cm, o comprimento 22,8 cm. É igual para os três, já que foram prensados nos mesmos moldes, na mesma fileira. Ok? Isso dá uma área então, de 250,8 centímetros quadrados aí da nossa superfície dos blocos, dos tijolos. Uma coisa que é importante também, pessoal, isso não vai entrar em nenhum cálculo aqui no primeiro momento, mas só para a gente ter uma ideia de qual é a espessura destes blocos, tá? Olha só. 61,88 milímetros. Então, 61,88 milímetros, eu vou anotar aqui, tá certo? 61,88. Para os três tijolos produzidos, esse valor é o mesmo, porque foram produzidos juntos, então não tem como serem diferentes, tá certo? Então vamos verificar qual é a resistência mecânica, lembrando que conforme normatização, esse valor tem que ser no mínimo 1,7 megapascal, tá certo? Vamos lá, vou pedir a Silas que inicie o nosso ensaio. Ensaio iniciado. Então nós já observamos a ruptura, tá? Qual foi a carga de ruptura? 1.390 kg-força, então nós temos aí 13.900 newtons, Então 13.900 dividido por nossa área em milímetros quadrados, isso vai dar, apareceu lá? 0,55, foi isso mesmo? Então 0,55 megapascal, ok? 0,55 megapascal. Vamos para o nosso segundo, vamos colocar o nosso segundo corpo de prova. Estamos com a máquina na posição. Estamos esperando o reposicionamento aí da máquina. Então, pessoal, vamos pegar o nosso segundo, o segundo tijolo produzido. Quero para ele fazer o posicionamento. Colocar ele na região central. Posicionado, nós vamos apenas posicionar agora a prensa, ok? Para iniciarmos o nosso ensaio. Posso? Pode. Iniciar. Então podemos ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no diagrama, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Já tivemos o rompimento, dá para ver aqui, o diagrama, o valor máximo, quando já rompeu. Então, 1.170 kg-força, então 11.700 newtons, 11.700 newtons. Vamos ver quanto é que dá isso aí, só para confirmar. Você já tem aí, Mercedes? Já deu o software, já deve ter dado. 11.000 dividido por 250, 0,467, é isso? Só esperar a máquina reposicionar para poder liberar a visualização. Com duas casas decimais, eu acredito que 0,467
megapascal. Isso. Só para dar duas casas, 0,46. Então nós vamos também retirar aqui o nosso terceiro e vamos posicionar, né, o nosso terceiro tijolo, tá certo? Então, pessoal, nós vamos agora avaliar o nosso terceiro tijolo aí do nosso lote, ok? Seria o tijolo 3, marcado com 3. Você vai posicionar isso aí. Vamos observar aqui o nosso ensaio Iniciado. Já tivemos aqui a nossa ruptura. O valor foi 1.370 kgfs, 13.700 newtons. então, 13.700 newtons. Dividindo pela área, nós tivemos com 0,55 megapascal. Então, pessoal, nossos três tijolos produzidos, né, tiveram resistências de, respectivamente, 0,55, 0,47 e 0,55 megapascal. Isso daria uma média 0,55 mais 0,47 mais 0,55 dividido por 3, 0,52, ok? Então, essa é a resistência mecânica que os nossos tijolos apresentaram, né, em um período de 24 horas. Tá? Lembrando que eles foram produzidos ontem, né? Um período de 24 horas apenas. Então, a norma diz que a amostra ensaiada não deve apresentar média menor do que 2 megapascal e nem o valor individual deve ser inferior a 1,7 megapascal, com idade mínima de 7 dias. Então, esse ensaio que nós fizemos por 24 horas, ele deveria ser feito com 7 dias, mas por questões didáticas, por questões de tempo, né, nós aceleramos um pouco, fizemos por 24 horas apenas para vocês verificarem como é que é feito aí o nosso ensaio, ok? Nós vamos fazer ainda um ensaio complementar, tá certo? Além daquele, lembrando que a altura dos nossos tijolos ela foi 61,88, mas nós produzimos no mesmo dia esse outro tijolo aqui, também produzido ontem, e ele foi prensado, né, com mais vigor. Aqui nós tivemos uma espessura menor. Observe que a espessura deste tijolo aqui é de 53,9 milímetros. Lembre que o outro era 61,8. Estamos falando de uma diferença significativa, né? Com 53,9. Vamos dar uma olhada de quanto é que é a resistência mecânica desse bloco, desse tijolo, desculpe, para compararmos com o outro, né, prensado com menos eficiência, tá certo? Para observar o quão é importante uma prensagem adequada. Então a gente vai tirar essa amostra, vamos, né, reposicionar e fazer o ensaio, ok? Então, pessoal, como eu falei, vamos ensaiar nessa amostra extra, digamos assim, de tijolo, né, prensada com mais eficiência, com a espessura
menor do que a outra, mostrando, né, que está mais compactado. Vamos ver qual a influência disso na resistência mecânica, né? Lembrando que tem a mesma idade, foi produzido com horas de diferença, questão de, sei lá, 1 a 2 horas no máximo, tá certo? Vamos ver. A amostra está sendo posicionada. A largura e o comprimento é o mesmo, né? Foi feito na mesma máquina. A largura também é 11 centímetros, o comprimento 22,8 centímetros. Ok? A placa sendo posicionada. Dessa vez, como nós já fizemos dois ensaios verificando o tijolo aqui sendo rompido, vamos fazer novamente, agora vendo aqui a formação do diagrama carga-tempo, tá certo? Então, podemos olhar para cá. Iniciando. Então, o ensaio foi iniciado. Observe. Rompimento. Percebe, pessoal, que a amostra foi rompida? Foi a carga, César? 3.880 kg-força. 38.800 newton, né? 38.800 newtons dividido por 250,8. Isso deu 1,55 megapascal. Então vejam que continuamos não chegando no valor de 1,7 individual ou 2 da média, até porque, repito, também tem 24 horas esse ponto de prova, né, que foi rompido, mas olha a diferença, né? A média dos outros, né, com 61,88 milímetros de espessura, foi 0,52 megapascal. Esse com 53,9 milímetros de espessura, quer dizer, cerca de 8 milímetros a menos, né, uma compactação razoavelmente mais eficiente, nós tivemos aí uma resistência de 1,55 megapascal, quer dizer, 3 vezes mais. Então vejam como é importante, né, uma adequada prensagem, e por isso se torna tão importante a utilização de máquinas, né? A máquina você vai conseguir prensar muito melhor, inclusive, do que esse último que nós avaliamos, vamos ter assim uma peça cada vez de melhor qualidade. Ok, pessoal? Assim a gente finaliza a nossa aula prática de tijolo, solo, cimento. Tá? Gostaram lá no ensaio mecânico, né? Viram que o material é um material que tem uma certa competência. Nós observamos uma resistência de 0,52 megapascal em média, né? Para o período entre 24 e 48 horas. Claro, muito abaixo do valor de 2 megapascal que a norma preconiza, mas ainda tinha muito tempo de hidratação, né? A hidratação estava apenas iniciando. Vocês viram que uma outra amostra que foi moldada praticamente na mesma hora, teve uma resistência de 1,55 megapascal, apenas pelo fato dela ter sido mais compactada e nós termos uma espessura menor, né? Vejam como faz diferença a questão da compactação e por isso como é importante a automatização desse processo. Claro que para produzir em pequena escala, numa comunidade isolada, tal, uma máquina manual tá ok, mas para produzir, né, para fins comerciais, nós precisamos de fato de uma máquina automatizada para melhorar tanto a qualidade quanto uniformizar esse material, tá certo? Nós agora vamos, só para finalizar, falar sobre algumas manifestações patológicas mais comuns. Sim, esse material pode ter manifestação patológica, né? E alguns exemplos de aplicação, além daqueles que nós demos lá no início da aula prática, né? Todo o hospital lá em Manaus, aquela casa de bombas, o aeroporto lá de Petrolina,
tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas possíveis manifestações patológicas, tá certo? Então, vou botar uns slides aqui para a gente conseguir discutir um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos falar de algumas manifestações patológicas possíveis, né? Uma delas, as trincas, originadas por contração e expansão dos tijolos. Então, observem que as trincas, né, que podem ser geradas, porque fabricação e curas inadequadas, né? Você não curou de forma inadequada, você vai ter problema de imprecisão volumétrica ou expansão nesse material, tá certo? Então, esse é um problema possível. Trincas, tá certo? Outro problema que nós também observamos é o desalinhamento dos blocos, causado pela má tecnologia, não pelo bloco, pela má tecnologia de utilização, tá certo? Então, normalmente, falhas construtivas, como a ausência de verga, de contraverga, por exemplo, você vai ter esse tipo de problema. Então, tem aí uma imagem, né, mostrando aqui um problema sério de desalinhamento dos blocos, tá certo? Uma outra possível causa, trincas verticais, observem, trincas verticais. Quando as áreas acontecem, quais são as possíveis causas? Problema na fabricação dos tijolos também, pode ser. Incompatibilidade com a argamassa de assentamento, né? Você pode ter algum tipo de problema quanto à variação de expansão entre um e outro. E um recalque diferencial na fundação que também pode causar isso aí, tá certo? Manifestações que nós também encontramos nesse tipo de material, tá certo? Olha só, aqui a gente pegou de uma revista, né, um passo a passo aí da utilização dessa tecnologia para a construção de uma casa aqui em Friburgo, no Rio de Janeiro, tá? Tem todo o exemplo aqui, colocação do gabarito, concretagem do radier, né? Colocando aqui já com o radier já endurecido, começando a primeira fiada de bloco, todo o cuidado nos pontos de maior resistência, onde seria um equivalente a pilares, né? Com a colocação das armaduras, o encaixe sobre o outro, né? Para poder fazer a montagem. E você vai desenvolvendo até que você chega numa casa que a alvenaria finalizada, veja, bonita, né? Bem satisfatória. Então, apenas um exemplo, vejam que é possível, principalmente em comunidades mais isoladas, comunidades mais carentes, em que eles mesmos podem produzir os seus materiais de construção. Argila nós temos em todos os lugares, né? Uma proporção de 1:7 entre argila e cimento é uma proporção bastante razoável de cimento, que é o componente mais caro desse processo. Então, é possível fazer isso sim, nós temos um bom desempenho, tá certo? Então, vamos voltar lá para nós finalizarmos a nossa aula, né? Darmos aí esse encerramento e fazermos os nossos comentários finais, tá bom? Então, pessoal, vocês viram aí que esse material, ele não é tão difícil de ser produzido, né? Aos 14 dias, ele vai apresentar um desempenho satisfatório, tá bom? A gente não ensaiou os 14 dias, por isso que os resultados, apesar de não terem sido tão ruins, eles não foram dentro do que as normas pediam, né? Mas os 14 dias, provavelmente, eles darão. Vamos lembrar, então, que nós estamos falando de uma tecnologia muito mais limpa, nós economizamos combustíveis fósseis, árvores, energia elétrica, diminuímos a emissão de CO2, diminuímos a necessidade de grandes máquinas e equipamentos de processo, ok? Então, um bloco ecológico apresenta um desempenho satisfatório, pode ser utilizado, apesar de, infelizmente, muitas vezes a construção civil considerar esse material um material secundário, né? Mas nós observamos que ele apresenta, sim, um desempenho satisfatório para ser utilizado como alvenaria de vedação, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula prática, né? Essa prática que tratou dos requisitos e da produção do tijolo, solo, cimento, toda essa tecnologia que, infelizmente, começa a ser um tanto esquecida no nosso país, né? Mas poderia ser bastante utilizada. Eu queria agradecer aos nossos alunos, nossos pesquisadores de mestrado, de doutorado, que se envolveram nessas filmagens, né, de forma ao apoio técnico do Juan, do Igor, Gessivaldo, que fez tudo. Gessivaldo, né, fez a aspersão e também foi câmera, então ele foi 2 em 1 aí nessa aula prática. Tatiana, que nos ajudou também com as gravações, e Tiago também, que nos ajudou nas gravações. Tá certo? Então, agradeço muito a vocês. Sem vocês, nós provavelmente não conseguiríamos fazer essa aula prática e apresentando essa aula prática para o pessoal aí, para os colegas, né, nesse momento de pandemia, que depois, obviamente, vai ficar, né? Agradecemos também, mais uma vez, ao apoio da professora Vanessa e do técnico Paulo, né, que a professora Vanessa Silveira, que é a coordenadora do SETA,
e o Paulo, que é o técnico responsável pela área, que nos ajudaram e nos permitiram fazer as gravações de parte da aula prática de vocês dentro das instalações do SETA, que é o local onde nós normalmente fazemos as aulas práticas das aulas presenciais, né? O Paulo nos ajudou, não presencialmente, mas colocando, disponibilizando os materiais que nós iríamos utilizar nessa aula prática, tá? Deixando tudo arrumado para quando nós fôssemos pegar, já estavam lá os kits montados para cada uma das aulas práticas. Então, Paulo, muito obrigado a você por essa ajuda, ok? Então, ficamos por aqui e nos vemos numa próxima aula prática.